Quando é que eu chamo a enfermeira com todas essas fases? Quando essa contração tiver ritmo e regularidade. Em que fase é essa? Fase ativa, basicamente. Vamos pensar na contração como um abraço no bebê, né? E aí, o que é isso? Quando a gente abraça o bebê, a gente recebe um abraço bem forte, assim, às vezes a gente fica até meio cansado. A mesma coisa. Se eu dou um abraço no bebê agora, ele vai ter 20, 15 minutos para descansar, então tá tudo bem. Ou se é um abraço assim de leve, tá tudo tranquilo, que é o que acontece nas outras fases do trabalho de parto. Então, fase de pródromos, fase latente, geralmente são abraços ou que eles duram pouco, ou que não são tão apertados, ou que demora muito entre um e outro. Na fase ativa, é como se a gente desse vários abraços bem fortes, né? Aqueles abraços de urso, só que um pertinho do outro. Nessa fase, você precisa ser monitorada. Por quê? Para a gente entender como é que o bebê está tolerando esses abraços, ou seja, para a gente entender como é que o bebê está passando por essas contrações. Então, no geral, a gente escuta na primeira vez um período bem prolongado e vai escutando esse bebê de tempos em tempos, da mesma forma que a gente vê a progressão, avalia, né, como é que está o colo do útero por meio do toque vaginal, propõe exercício se for necessário, mas é nessa fase que você precisa, sim, ser monitorada. Ainda falando em fase ativa, né? Como é que eu vou ter certeza se eu estou nessa fase ativa ou não? Existem alguns testes para a gente entender que está em fase ativa. Como assim? Primeiro, geralmente eu gosto de que a gente crie um grupo ali por volta de 36 semanas. Por que só com 36? Porque a partir de 37 semanas o seu neném é termo, né? E um bebê termo ele pode chegar a qualquer momento, que ele não vai ter questões relacionadas à prematuridade, ok? Uma coisa que a gente pode fazer, tem um aplicativo que é o aplicativo Timer de Contração. Eu gosto muito de usar esse aplicativo. E nele você vai fazer o quê? Você vai clicar no iniciar, quando começarem as contrações, parar, né? Quando você perceber que parou a contração, e não é a dor que é para você contar. Às vezes tem uma contração lá de 3 minutos. A contração ela não dura 3 minutos. Ela dura ali 1 minuto, 1 minuto e 20 segundos, mas 3 minutos é muito tempo, 4 minutos é muito tempo. O que que acontece? Você precisa ver quando a barriga fica bem dura. Então a barriga está bem dura, aí sim é o momento de contar. Se a gente só conta a dor, realmente são contrações que parecem que são muito longas, mas não. À medida que o neném ele vai descendo na pelve, vai ficando mais desconfortável e nem sempre a sensação dolorosa ela passa totalmente, né? Então a contração ela deve ser contada quando a barriga ela fica bem dura, a barriga está bem dura, ok, é o momento de contar a contração. Então inicia, para, e aí você pode selecionar se para você foi tranquilo, se não foi, e compartilhar com a equipe, né? E aí, mas assim, não é compartilhar e ficar sem avisar, não. Então liga e diz, olha, tô tendo contração, dá uma olhadinha no aplicativo, por favor. Uma outra coisa, o teste do chuveiro. Como é isso? Que teste do chuveiro é esse? Sim. Que teste do chuveiro é esse? Sim. Que teste do chuveiro é esse? Sim, o teste do chuveiro. E o que é que você vai fazer nesse teste do chuveiro? Você vai se despir, você vai entrar no chuveiro, bem morninho ou quentinho, do jeito que você gostar, e vai ficar lá na água morna, quente, por pelo menos 20 a 30 minutos. No mínimo, 20 a 30 minutos. Antes disso, não relaxa nada, tá? Não é entrar na água e sair, tomar um susto lá dentro. Não. É deixar a água bater bem no corpo para que ela auxilie a relaxar o músculo, a musculatura. Então, às vezes, com o banho morno longo, essa sensação, essas contrações dolorosas, elas podem até passar ou aliviar bastante. Aliviou, passou, eram pródromos ou fase latente. Fase ativa, mesmo que você fique no chuveiro,
você percebe um alívio doloroso, até porque a água quente é um método não farmacológico de alívio da dor, mas você não vai sentir que passou, nem que ela passou, né? Nem que passou, nem que passou. Você vai sentir a contração com o ritmo e regularidade que estava, só que você vai se sentir mais confortável durante elas. Isso é uma coisa diferente de eu tomar um banho longo, um banho morno e minha contração passar, ou aquela contração que estava vindo de 5 em 5 ficar de 10 a cada 15 minutos, ok? Então, passou, espaçou, significa que a gente não está em fase ativa. Compressa morna pode ajudar, mas não ajuda de forma tão efetiva quanto um banho, tá? E também tem a questão do Buscopan simples ou do Buscopan Duo. O Buscopan Duo, ele é com paracetamol. Não pode ser utilizado o Buscopan composto, tá? Pela dipirona ser um anti-inflamatório também. Então, se precisar ou se pensar numa alternativa medicamentosa, você precisa sim do aval do seu profissional de saúde, principalmente do seu médico, ok?